Fala galera, chegou a hora do segundo episódio da série do Brasil. Quem foram os primeiros brasileiros e o que a gente sabe sobre eles? Bom, não é exatamente sobre os primeiros brasileiros, porque a gente não faz muita menor ideia de quem foram realmente os primeiros a pisar nesse pedaço de terra. E eu deixei toda essa treta bastante explicada no meu vídeo sobre os primeiros americanos, que foi o primeiro episódio dessa série, e eu vou deixar aqui linkado na descrição. E eu recomendo você assistir antes desse, caso não tenha visto ainda. E a lógica desse vídeo aqui vai ser um pouco diferente. Enquanto no vídeo dos primeiros americanos eu fui indo das evidências mais recentes até as mais antigas, nesse vídeo aqui eu vou fazer o oposto, das mais antigas até as mais recentes. E por isso eu não vou falar sobre as hipóteses de quem talvez, quem sabe, foram os primeiros a chegar, e sim sobre aqueles que a gente tem certeza que já estiveram pela redondeza há muito tempo atrás. Beleza? Estão prontos? Então vambora! Até agora tudo indica que lá pelo fim da Era do Gelo já havia seres humanos andando por terras brasileiras. Eles teriam vindo pela América do Norte, pelo Estreito de Bering, a região que liga o que é hoje o Alasca com a Sibéria. E levando em consideração que a Amazônia cobre a maior parte das fronteiras do Brasil com o resto do continente, é bastante plausível que os primeiros a chegarem no Brasil vieram pela floresta amazônica. É bem provável que tenha sido por lá que os primeiros humanos começaram a adentrar o que hoje a gente chama de Brasil. Brasil, mostra a tua! A gente não sabe exatamente ainda quando que isso começou a ocorrer, mas além das datações polêmicas do Parque Nacional da Serra das Capivaras, que eu comentei no meu último vídeo, a gente encontrou a Luzia, o fóssil mais antigo das Américas até agora, datando 12,5 mil anos de idade, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então não é muito absurdo a gente afirmar que em torno de uns 15 mil anos atrás já devia ter gente adentrando o Brasil pela Amazônia. Com aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, a floresta amazônica passa por 9 nações diferentes, sendo 60% da floresta em território brasileiro. O problema é que, apesar da sua beleza, a floresta amazônica é quase que uma máquina destruidora de evidências. Sol, chuva, umidade, calor, tudo isso em alta intensidade e não tem fóssil que sobreviva milhares de anos nessa situação. Senhora Amazônia, nós encontramos um fóssil. Ah, achou? Então me dá esse fóssil aqui que eu vou cuidar bem dele aqui, ó. Por isso a gente tem uma certa dificuldade hoje de encontrar evidências deixadas na Amazônia dos nossos primeiros conterrâneos. Mas apesar da dificuldade, muita coisa a gente já sabe. Hoje a gente já encontra sinais de antigas clareiras, trilhas que foram feitas, restos de fogueira no subsolo e até fezes humanas fossilizadas, o que indica a presença de homens andando nessas terras em um período até anterior ao começo da agricultura, que começou a surgir no Oriente há uns 10 mil anos atrás. O que significa que os primeiros povos que chegaram no Brasil estavam muito longe de serem fazendeiros, e sim caçadores-coletores, desconhecedores da magia da agricultura. Vocês querem riquezas? Então plante essas sementes mágicas de feijão e vocês irão chegar nas nuvens. Plantar semente? O que esse cara aqui tá falando, hein? E ainda bem, porque se todos eles dependessem do solo da Amazônia para sobreviver através da agricultura, a maior parte deles ia passar fome, porque o solo da Amazônia é extremamente pobre em nutrientes e ácido. Quanto é que até hoje as pessoas têm dificuldade de usar a terra de lá para plantar alguma coisa. E uma parada muito curiosa em relação a esses primeiros brasileiros é que, diferente da galera da cultura Clovis, lá na América do Norte, onde os habitantes eram caçadores frenéticos, This is Clovis! Ahu, ahu, ahu. Aqui no Brasil a maré era mais mansa. Até agora tudo indica que eles não tinham muita afinidade por grandes caçadas. E não era por falta de alvo, cara, porque o Brasil pré-histórico tinha uma mega fauna de deixar a África com inveja. O Brasil era casa de dente de sabre, de mamute, de preguiça gigante, meu irmão, que é um dos mamíferos mais fodas que eu acho que já andou nesse planeta. Olha o tamanho desse bicho, cara. E se prepara porque tinha até o Gliptodonte, que é um tipo de tatu Pokémon gigante, cara. Olha só que foda, né? Entre vários outros, e muitos desses conviveram com os primeiros humanos a pisar no Brasil. Mas, como eu disse, curiosamente, a relação entre eles não era muito de Alien versus Predador. E como você deve ter percebido, a maior parte desses grandes animais foram extintos. Ainda não se sabe com certeza o motivo, apesar da maior parte deles terem sido extintos em torno de 10 mil anos atrás, o que coincide com a chegada dos primeiros humanos. É mais provável que eles tenham sido vítimas das mudanças climáticas que vieram junto com o fim da Era do Gelo, entre outros fatores que a gente ainda não tem muito conhecimento. Pô, Slow, mas se eles não conheciam a agricultura, também não caçavam animais grandes, como é que essa galera sobrevivia por aqui, cara? Existem outras opções, assim como todo bom caçador
caçador-coletor, eles saíam pelas florestas coletando vegetais, às vezes se aproveitavam de uma carcaça de um animal abatido, caçavam pequenos mamíferos, além de, claro, da boa e velha pescaria. Mas apesar deles provavelmente estarem adaptados a esse estilo de vida, adentrar a Amazônia foi um belo desafio para os primeiros que chegaram. Meu irmão, se hoje tem gente que chama a Amazônia de inferno verde, é calor, mata fechada, mosquito, malária, bicho venenoso, eu te garanto que há mais de 10 mil anos a situação era bem pior. Digamos que a floresta não era muito acostumada a ter humanos por ali. Mais especificamente falando, as plantas não tinham intimidade com a nossa espécie. A parada é que o ser humano é uma máquina de modificar drasticamente o ambiente por onde ele passa. É assim hoje e também foi assim no passado. Mesmo antes da agricultura, quando o ser humano começou a se estabilizar e viver no mesmo local, o ser humano já era perito em modificar o ambiente ao seu redor. O simples ato de abrir clareira, fazer fogueira e ficar coletando alimento já é o suficiente para você moldar parte de uma floresta a longo prazo. Isso é muito interessante porque mesmo antes da agricultura, os caçadores-coletores já faziam uma espécie de domesticação indireta das plantas da região. A parada é que muito antes de Mendel sonhar e nascer, o ser humano já vinha brincando de genética com os seres vivos ao seu redor. Batata, tomate, trigo, arroz, milho, aipim são exemplos de plantas que já não tem mais nada a ver com a sua versão selvagem, que foram totalmente domesticados. Depois de séculos e milênios do ser humano replantando apenas os modelos de plantas que interessam a eles, os mais suculentos, os que crescem mais rápido, os mais resistentes, a gente tornou várias plantas humanizadas, né, que desenvolvem características que são do nosso interesse. Inclusive, algumas delas se tornaram tão íntimas do ser humano que elas não seriam nem mais capazes de sobreviver fora de uma plantação. Mas agora, a grande sacada é que esse processo de domesticação de plantas já tinha começado antes do surgimento da agricultura. Ué, como assim, Slow? Claro que com a agricultura o processo se agilizou muito, mas pensa comigo, o simples ato de você ficar rodando por uma região, coletando frutos, comendo e cuspindo as sementes em outros locais, já era o suficiente para você fazer uma espécie de domesticação da planta, mesmo que não intencional. Colhe a fruta, anda, come, cospe o caroço, joga fora, pega mais uma, come fora, joga fora, cospe o caroço, joga fora. Toda essa seleção e dispersão de plantas que se davam bem com esses caçadores-coletores durante milênios de anos já foi tornando a floresta amazônica mais amigável, mesmo antes do surgimento da agricultura. Em 2012, o INPA elaborou um estudo muito interessante. Eles fizeram um inventário de espécies de árvores de 6 regiões diferentes da Amazônia, e eles descobriram que em um raio de até 20 quilômetros da margem dos rios, 40% das plantas que existiam ali eram úteis para o ser humano de alguma forma. Já quando você se afasta mais do rio e faz um raio de 40 quilômetros, só 23% das plantas se tornam úteis para o ser humano. Então hoje na Amazônia, quanto mais próximo você chega dos rios, mais amigável a floresta se torna para os seres humanos. Para você ter uma ideia, hoje é possível encontrar até 83 espécies diferentes de plantas na Amazônia que sofreram algum tipo de domesticação do ser humano. O que significa que mesmo que não tivesse mais quase ninguém vivendo ali, de virgem essa mata não tem nada, porque já tinha um humano selecionando as plantas e modificando aquele ambiente há milhares e milhares de anos atrás, muito antes dos europeus chegarem na região. E outra observação interessante também é que grupos caçadores-coletores não necessariamente cumprem aquela visão clássica que é passada pra gente. Caçadores-coletores estão sempre em grupos muito pequenos, andando pelo planeta em busca de alimentos e novos recursos. Na verdade, pensa comigo, mesmo sem agricultura, se você encontra uma região bem produtiva, um ecótono, por exemplo, que é uma região de transição de biomas, próximo a plantas que dão frutos, com bastante animais, um rio por perto, você pode fazer a sua população ficar de um tamanho até significativo sem precisar ficar mudando de lugar. E isso tudo antes do surgimento da agricultura. E é bem provável que isso tenha ocorrido com os primeiros brasileiros em várias situações. Um exemplo de uma região em que isso pode ter acontecido é no sul de São Paulo, no Vale da Ribeira. E essa região é muito interessante porque ela conecta o litoral com o interior do continente. Você encontra por ali rio, mar, mangue, restinga, floresta, uma das maiores biodiversidades do planeta. Quanto é que essa região foi considerada patrimônio natural da humanidade pela Unesco. E não por acaso lá também é o local onde foi encontrado os fósseis do que hoje é considerado o paulista mais antigo de todos. Em homenagem à brasileira mais antiga Luzia, o paulista de 11 mil anos de idade encontrado no Vale da Ribeira foi carinhosamente batizado de Luzio, o Adão e Eva brasileiro. E o mais interessante é que ele foi encontrado numa estrutura muito interessante chamada sambaqui.
Sambaqui. Sambuquê, Slow? Porra, cara, sambaquis são praticamente os maiores símbolos que os povos pré-históricos deixaram pra gente. Se você já foi passear principalmente numa região litorânea do Brasil, existe uma chance considerável de você já ter passado perto de um sambaqui, mesmo que você nem tenha percebido que era um. Existe sambaqui espalhado por todo o litoral brasileiro, meu irmão, desde o Foz da Amazônia, passando pela Bahia e descendo até o Rio Grande do Sul. E no Uruguai também dá pra encontrar, mas lá eles chamam de cerrito, cerveja. Sambaquis são nada mais, nada menos do que uma mistura de areia de praia somando quase tudo que os índios encontravam e utilizavam naquela época. E principalmente corpos de índios que morreram. Falando de uma forma mais romântica, os sambaquis são basicamente os cemitérios dos primeiros índios brasileiros. Quando o índio que vivia na região costeira morria, ele era enterrado em posição fetal na praia, junto com seus pertences como conchas, restos de outros animais e de alimentos. E a gente sabe que enterrar as pessoas com seus pertences é quase que um vício da cultura humana, né? E meu irmão, sabe-se lá por quanto tempo e quantas gerações esses índios ficaram fazendo isso? Porque já encontraram até mais de 40 mil corpos enterrados no Sambaqui de Jabuticabeira 2, por exemplo. E tem sambaqui que chega até mais de 50 metros de altura, cara. É tipo uma versão praieira das pirâmides dos índios brasileiros. E o interessante é que umas análises recentes que fizeram dos fósseis de Luzio revelaram coisas bastante interessantes sobre o seu comportamento. Como, por exemplo, ele botava purê de batata no cachorro-quente, ele comia pizza sem queijo, porta porteira, portão. Não, falando sério. A gente sabe que ele se alimentava de animais de pequeno e médio porte e, curiosamente, não comia peixe. E o mais interessante é que as análises morfológicas do crânio de Luzio batem com o crânio de Luzia, ou seja, é possível que Luzio não tenha apenas o nome em comum com Luzia e possivelmente uma herança genética em comum. É possível que Luzio tenha feito parte dos povos de Luzia. E quem não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada no meu primeiro vídeo que tá tudo muito bem explicado por lá. Agora, o interessante é que o sambaqui mais antigo já encontrado tá lá na Ilha do Cardoso com 8 mil anos de idade. Mas a gente já sabe que os povos de Luzia estavam rodando pela região há pelo menos 12 mil anos atrás. Então será que existem sambaquis muito mais antigos que a gente não encontrou ainda? E onde é que será que tá esses sambaquis aí, hein? A resposta para isso é fácil de ser elaborada, mas ela é difícil de ser confirmada. Pensa comigo, há uns 12 mil anos atrás a Era do Gelo já estava nas suas últimas fases. Logo, se o planeta está esquentando, é esperado que a água que estava toda congelada nos polos volte para o oceano. Por isso, o nível do mar subiu consideravelmente naquele período. Então, se há uns 10, 12 mil anos atrás já tinha brasileiro montando sambaqui na praia, é óbvio que todos esses sambaquis estão submersos nesse momento. Agora, eu quero ver que tipo de pesquisa vai encontrar sambaqui afundado embaixo d'água, né? É complicado. Mas é bem plausível que existiam vários, quanto é que existem sambaquis que são montados próximos aos rios e são bem mais antigos que esses da praia. Os chamados sambaquis fluviais, que são um pouco diferentes, bem menores do que os da praia, e já foram encontrados alguns com até mais de 10 mil anos de idade. E adivinha, Luzio foi encontrado em um desses sambaquis fluviais. Mas montar sambaqui de areia não era a única coisa que os nossos queridos supostos caçadores-coletores brasileiros pré-históricos sabiam fazer e deixaram para a gente. Uma das grandes vantagens e consequências de você se estabilizar em algum lugar e aumentar o número populacional da tribo é que começa a ocorrer o fenômeno da divisão de trabalho. Ó, você vai lá caçar, você vai lá coletar umas amêndoas e vocês dois aí vão ficar aqui para proteger a tribo. E junto com essas funções, quando sobra tempo, a tribo desenvolve e aperfeiçoa sua cultura. Voltando ao nosso foco para a Amazônia, parte das evidências mais antigas de artesanato estão localizados na região do Rio Tapajós, em Santarém, onde foram encontrados milhares de artefatos muito bem feitos para a época, datando até mais de 10 mil anos atrás. E eu vou comentar melhor sobre isso no próximo vídeo. E peças de cerâmica, cara, que chegam até 8 mil anos de idade, concorrendo ao título das peças de cerâmica mais antigas da América. E, novamente, isso tudo antes de começar a surgir as primeiras evidências do contato desses povos com a agricultura, que, por sinal, ainda é um mistério até hoje. Quais povos trouxeram as técnicas de agricultura para o Brasil? Ou será que eles desenvolveram ela depois que estavam aqui? Ou será um pouco dos dois? Como eu disse, a Amazônia é perita em destruição de evidência, então a gente fica um pouco no escuro quando tenta descobrir a história da agricultura na região. Mas algumas regiões vizinhas, como Andes, por exemplo, uma montanha de gelo, são um pouco melhores para armazenar essas evidências pra gente. E a gente sabe, por exemplo, que os registros mais antigos do cultivo da mandioca ocorreram lá no Peru há 8 mil anos atrás. Pois, Loma, Peru é longeão, cara, não tem nada a ver isso. Na verdade tem, porque os estudos genéticos feitos com a mandioca apontam que o surgimento dela foi em algum local, adivinha de onde, adivinha?
de dentro da Amazônia. Então é provável que já tinha gente aprendiz de agricultura lá em torno de uns 8.000 anos atrás. O que certamente foi um desafio para os primeiros povos que tentaram plantar alguma coisa por lá. Porque, como eu falei, fazer alguma planta vingar naquele solo lá da Amazônia não é uma tarefa nada fácil. Como vocês são muito bobos mesmo, né, de acreditar nesses contos de fada, de que se botar a semente no solo vai nascer uma planta. Os deuses da floresta estão de olho em vocês, hein? E pelas evidências até o momento parece que esse alimento específico, tipicamente brasileiro, foi o herói da agricultura dos nossos antigos conterrâneos. A mandioca, o aipim, macaxeira, castelinha, são alguns dos nomes dados a esse alimento que foi o responsável por encher a barriga de muito índio no passado. Vamos saudar a mandioca. Mas não essa mandioca de boteco que a gente está acostumado a ver, e sim a mandioca brava, que é utilizada para fazer a farinha e ainda muito comum de ser encontrada lá na Bahia. A parada é que a mandioca brava é um alimento peculiar pra cacete, cara. E justamente por isso ela foi extremamente conveniente para os primeiros povos brasileiros. Ela é a terceira maior fonte de carboidrato que dá nos trópicos, perdendo só pro arroz e pro milho. Consegue se desenvolver em um solo pobre, como é o da Amazônia. Por último, apresenta uma toxicidade altíssima. Ué, e desde quando toxicidade é bom, Slow? Para um período em que não havia agrotóxico, uma planta que produz a sua própria toxina para se proteger de pragas e predadores é fantástico! Mas não fantástico da TV, não. É fantástico, fantástico. A parada é que a mandioca brava tem uma alta concentração de uma substância chamada linamarina, que é uma substância que pode gerar o cianeto, que quando entra em contato com a água, gera uma porra de um veneno bizarro. Até hoje em dia, em pleno século XXI, existem muitos avisos para as pessoas tomarem muito cuidado quando forem preparar a mandioca brava. Porque você pode se intoxicar, ter vômito, diarreia, convulsão e até acabar morrendo, meu irmão. Cuidado aí, galera da Bahia, mandioca brava tem uma bela razão para ter esse nome. Mas para acertar a comida e prever se vai chover, a gente sabe que sabedoria de vó é ponta de linha. E não é à toa, cara. Os primeiros a dominar a agricultura no Brasil desenvolveram rápido uma forma de desintoxicar a mandioca brava, fazendo com que você tivesse um alimento bem calórico, resistente a pragas e que surgisse bem no solo da Amazônia. E esse, sem dúvida, foi um ponto-chave para o crescimento populacional e um marco na história da agricultura brasileira. É o novo calendário, é o Brasil pré-mandioca e pós-mandioca. E não só a mandioca, mas em pouco tempo os índios amazonenses já começaram a domesticar vários outros tipos de alimento, como abacaxi, pimenta malagueta, batata doce, açaí, cupuaçu, guaraná e até o cacau, que só foi se popularizar lá no México depois de surgir aqui em solo brasileiro. E sinto de informar que o feijão não é brasileiro, e sim da América Central, e só veio pra cá depois. Slow, isso acabou com a minha vida, cara. Feijão não é brasileiro, não? E se já tinha muita gente vivendo na Amazônia antes da agricultura, meu irmão, imagina depois dela. Festa da floresta! Como de costume, quanto mais alimento disponível, maior tende a ser o índice populacional naquela região. Era geração atrás de geração de gente plantando, colhendo, comendo, caçando, jogando o resto fora, comendo, caçando, plantando e produzindo arte. E é esse processo todo que ajuda a gente a entender o que foi um dos maiores mistérios da Amazônia por muito tempo. A Terra Preta. Para quem não sabe, em algumas regiões específicas da Amazônia é possível a gente encontrar um tipo de terra totalmente diferente da comum. Como o nome diz, uma terra preta, com uma composição bem complexa, rica em nutrientes, e que quebrou a cabeça dos cientistas por um tempo. Que curioso ter essa terra fértil pra caramba espalhada no meio de tanto solo pobre da Amazônia, né? Será que foram os índios que fizeram isso aí, né? E se foram, como que eles fizeram essa parada, meu irmão? Pois é, cara, pra você ter uma ideia, a Terra Preta é uma camada de terra que pode chegar até a 1 metro de profundidade. E hoje é encontrada, dependendo do estudo, entre 0,2% a 3% do território da Amazônia, meu irmão. Que parece pouco, mas nas duas medidas passa por cima de todo o território de São Paulo, se a gente for comparar. E, porra, é difícil a gente mensurar a importância que essa terra teve pros povos primitivos da Amazônia. Porque enquanto da Amazônia é pobre e ácido, na Terra Preta você planta o que quiser. Ela é tão foda em nutrientes, meu irmão, que até hoje ela é encomendada e utilizada como fertilizante para as plantações de fazendeiros da região. Sem contar a galera que tenta até hoje reproduzir enlouquecidamente essa terra em laboratório, porque é quase que o fertilizante perfeito. Aí agora vem a pergunta: como que essa terra surgiu e como ela foi parar na Amazônia? Alguns já especularam que ela fosse um produto das cinzas das erupções vulcânicas dos Andes que caíam em solo da Amazônia. Outros diziam ser consequência da sedimentação de lago. Mas hoje
hoje a gente sabe que os responsáveis por criar essa terra milagrosa foram ninguém mais, ninguém menos do que os índios pré-históricos que viviam na Amazônia. Quanto é que muita gente chama de terra preta de índio, e quando foram levar a terra preta para ser analisada em laboratório, encontraram ali restos de ossos, restos de fezes, restos até de cerâmica, o que nos leva à pergunta: será que essa terra preta foi produzida intencionalmente? Será que os índios sabiam produzir ela? Inicialmente eu acho muito difícil que eles tivessem a consciência do que estavam fazendo. A parada é que o começo da agricultura levou a um aumento populacional, e o aumento populacional leva a um excesso de lixo produzido por essa população. Agora imagina uma porrada de gente comendo, plantando, cagando, caçando, jogando lixo na floresta amazônica por milhares de anos. É bem provável que esses índios já produzissem uma espécie de lixão. Vai jogar esse resto de comida aí no chão, no meio da tribo? Sabe que tem um lugar só pra isso, né? Vai jogar isso lá, rapaz. E depois é só queimar tudo e pronto. Ué, Slow, mas se a gente sabe como é que faz, não é tão difícil então produzir a terra preta? O problema é que pra terra chegar nesse nível de fertilidade que a gente encontra por lá, foram necessários milênios atrás de milênios de muito índio fazendo lixão lá e depois queimando aquilo ali tudo pelo solo da Amazônia. E vale lembrar que lixo de índio é completamente diferente de lixo urbano, né? Que ao invés de fertilizar, você só acaba de destruir a terra inteira. Mas, voltando. No início é muito provável que a produção da terra preta tenha sido acidental, mas depois, aos poucos, provavelmente eles foram percebendo que se eles plantassem nessa terra preta, os resultados seriam muito melhores. Quanto é que os locais mais fáceis de se encontrar terra preta são nos sítios arqueológicos na calha do Rio Amazonas, em Rondônia, no Acre, no Alto Xingu e até fora do Brasil. Mas aí vem o ovo ou a galinha da questão. Será que os povos começaram a viver ali porque tinha terra preta, ou será que tinha terra preta ali porque os povos já viviam ali? Provavelmente aconteceram os dois. Com o surgimento da agricultura, populações maiores, mais lixo produzido, mais terra preta com o tempo. A estimativa é de que a terra preta tenha começado a surgir há uns 4.000 anos atrás. E depois que eles descobriram essa magia da terra preta, que as safras começaram a ser muito maiores, a população tendeu a crescer ainda mais, produzindo mais lixo, que produziu mais terra preta e assim por diante. É festa na floresta! Mas tem uma parada interessante, é que um dos mistérios que assombra esses estudos sobre os índios pré-históricos é que, apesar do surgimento da agricultura e tudo mais, existe um certo vazio de evidências na região da Amazônia Central entre o período de 5.000 a 2.500 anos atrás. Não vazio total, mas existe uma certa dificuldade de encontrar registros desses povos durante esse período e ninguém sabe muito bem o porquê, mas a gente sabe que os registros começaram a se esquentar de novo próximo ao período de uns 1.000 anos antes de Cristo, já se aproximando do começo da era cristã. Mas antes de eu falar desses povos que foram moldando o Brasil antes da chegada dos europeus, bora comentar sobre alguns registros bem peculiares e interessantes que foram deixados para nós atualmente aqui no Brasil. Em 2005, os cientistas encontraram na região de Calcione, no Amapá, um conjunto de pedras fincadas no chão apontando para o céu, muito interessante. Obviamente, essas pedras não ficaram desse jeito que vocês estão vendo por acidente, né? E nem foram as preguiças gigantes que colocaram ela lá. Infelizmente. Os estudos que vêm sendo feitos até hoje sugerem que essas pedras foram colocadas lá por povos que viviam na região há mais de 1.000 anos atrás. Em referência às famosas estruturas de pedras do Neolítico encontrado na Inglaterra, essas pedras fincadas na Amazônia ficaram popularmente conhecidas como Stonehenge da Amazônia. Apesar desse nome receber críticas, já que a ideia não é tentar comparar essas estruturas que foram feitas com variáveis completamente diferentes. Mas as melhores hipóteses até agora são de que esse local servia para fazer festas funerárias pré-históricas. Ô, Sloma, funeral e festa ao mesmo tempo, cara? É, meu irmão, cada cultura desenvolve a sua forma diferente para lidar com a questão da morte. A gente, na minha opinião, deu azar de lidar com a morte de uma forma muito mórbida. Fake de preto, todo mundo fica chorando, e se você sorrir no funeral é capaz de prepararem a próxima sala para você. Mas, pelo que parece, no Stonehenge amazônico não era assim que as coisas funcionavam. Encontraram não só corpos enterrados, mas também peças de cerâmica que serviam como pratos e panelas. Ou seja, eles estavam dando um banquete nessa região e se preparem agora para o melhor. Eles também produziam a sua própria cerveja artesanal para a festa! A região toda cobre uns 120 hectares, cara. Isso quer dizer que há uns 1.000 anos atrás devia rolar quase que a rave dos índios na floresta. Não, eu tô brincando. Os estudos precisam avançar mais pra gente entender melhor qual era a relação deles com esse espaço, beleza? Não era uma rave, mas seria interessante. Mas essa não foi a única das obras deixadas pelos nossos antigos conterrâneos na Amazônia. Se você já assistiu o filme Sinais,
ou o History Channel, você já deve estar familiarizado com esses famosos geoglifos, que são desenhos feitos na Terra e que você só consegue entender eles se você observar de uma altura significativa. E se algum dia você sobrevoar a Amazônia, você talvez dê a sorte de observar uma estrutura como essa, ou como essa, ou como essa, que foram feitas não por alienígenas, mas pelos índios que viviam na região há uns milênios atrás. Hoje já foram encontrados mais de 400 geoglifos pela Amazônia, que foram feitas em épocas diferentes, variando entre o século 1 e 10 depois de Cristo e alguns até antes de Cristo também. E se você agora está se questionando, pô, Slow, mas por que os índios iam querer deixar uma mensagem para ser vista de cima para alguém? Qual que é o sentido disso? Na verdade, esse é o questionamento errado, porque até agora tudo indica que esses geoglifos não foram feitos para serem observados de cima, mas sim para alguns rituais religiosos. No caso dos geoglifos encontrados no Acre, por exemplo, os caras construíram uma vala de até 1 metro de profundidade e 10 metros de largura. E alguns desses geoglifos eles eram conectados por pequenas estradas. Já foram encontrados vários objetos cerâmicos como pratos e panelas também, e os especialistas sugerem que a região já chegou a ser frequentada por até 60 mil índios. Ou seja, devia estar rolando festa na floresta! Pô, João, mas como é que a gente sabe disso, cara? Por que não pode ter sido alienígena? Porque a verdade é que a gente sabe quem foram os autores dessas obras. Muito provavelmente os povos Arawak. Aruquê, João? Calma que tu vai entender. Uma das principais técnicas para descobrir a história e a trajetória de um povo é analisando a língua que é falada por ele. O conjunto de várias línguas que fazem parte de uma mesma família é o que a gente chama de tronco linguístico. E no Brasil pré-colonial, a gente organiza esses povos em 4 principais troncos linguísticos. Os Arawaks, o Caribe, o Macro-G e os tão famosos e falados índios que habitavam toda a região litorânea brasileira quando os primeiros europeus chegaram aqui. Os tupis. Mas agora, o que a gente sabe sobre esses povos que pertenciam a esses troncos linguísticos? Como que eles viviam? Será que eles eram totalmente aculturados, como os livros de história costumam falar pra gente? Bom, se você quiser essas respostas, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, porque esse vai ser o papo do próximo episódio dessa série. Recomendo novamente o livro 1500 do Reinaldo José Lopes, que me ajudou com esse roteiro. Um agradecimento especial aos apoiadores do canal do Slow, que torna esse trabalho possível. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!